Olá, meu nome é Isabela Medeiros, eu sou especialista de soluções de compras em pré-vendas aqui na SAP, mais especificamente em soluções Ariba. E esse é o segundo webinar para enablement de parceiros. E o que vamos falar hoje é sobre outra solução Ariba que, apesar de mais simples do que o sourcing, o objeto do último webinar, traz um grande benefício de agilidade e automatização, inclusive de complemento para o sourcing, que é o gestão de contratos. Então, esses são os tópicos que a gente vai cobrir nessa sessão de gestão de contratos. A gente vai começar com uma rápida introdução à Ariba, só para a gente se localizar em que módulo essa solução se encontra. Depois vamos falar um pouquinho sobre os objetivos e desafios que a gestão de contratos implica hoje em dia. E então vamos para a demonstração da solução, ver como que funciona a gestão de contratos com a Ariba, assim como tocar nos principais benefícios que a gente propõe a oferecer para os clientes. E por fim, nós temos alguns links, algumas informações adicionais de onde vocês podem encontrar mais detalhes sobre essa solução. Então, vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é a introdução à Ariba, para a gente entender onde essa solução está localizada. Como já foi comentado no primeiro webinar sobre sourcing, a Ariba tem soluções para o processo de compras como um todo. Então, se a gente olhar esse processo de maneira bem macro, a gente começa ali na análise do spend, né, para analisar como a gente está gastando, para então passar pela negociação, pela efetivação da compra e então, finalmente, pelo pagamento. A Ariba tem uma solução, ou vamos dizer, um pacote de soluções para cada uma dessas etapas dentro do processo. Então, a gente tem o Spend Visibility, que é uma solução tecnológica alinhada a serviços, onde analisamos o spend dos clientes, o histórico de compras passadas, para dar insights melhores de como é possível comprar melhor no futuro. Então, na parte de negociar, a gente tem o sourcing colaborativo, que é um pacote de soluções que permite negociar, elaborar contratos e avaliar fornecedores, tudo numa mesma plataforma. Na parte da efetivação das compras, a gente tem soluções como Procure to Order e catálogos, que é como se fosse um mini ERP para tratar das suas requisições, dos pedidos, com catálogos eletrônicos para facilitar a vida do usuário final. E por fim, a Ariba Network, que na verdade está conectada em cada um desses módulos, em cada uma dessas fases, mas especificamente para a parte do pagamento, onde a gente tem transição de notas fiscais, de avisos de pagamento e todas as notificações e colaboração entre o cliente, o comprador e o fornecedor. Então, essas soluções, elas podem ser utilizadas em conjunto, né, como uma plataforma end-to-end, desde a parte de análise até a parte do pagamento, tudo isso integrado ao ERP dos nossos clientes, ou essas soluções podem ser utilizadas de forma individual, como a gente está falando de uma solução em cloud e que propõe uma tecnologia modular, os clientes também podem optar por utilizar essas soluções de forma individual, conforme as necessidades de cada processo. Então, a gestão de contratos, ela se encontra nesse conjunto de soluções aqui, que é o sourcing colaborativo. Então, no primeiro webinar a gente falou de sourcing, então agora a gente vai falar sobre a gestão de contratos, né? E no próximo webinar também será a parte de avaliação de fornecedores, que é o Supplier Information and Performance Management, o SIPM. Então vamos lá para o nosso segundo tópico, que é explorar um pouquinho mais dos objetivos e dos desafios da gestão de contratos. Então, o primeiro objetivo que a gente enxerga no mercado com relação a essa solução é que os clientes procuram algo que seja automatizado e padrão na hora da geração dos contratos. Que a gente vê que os contratos sempre seguem uma linha de raciocínio. Existem contratos para certos tipos de materiais, contratos para certos tipos de serviços. Às vezes as cláusulas se repetem bastante para esses tipos específicos de contrato. Então, por que não automatizar essa geração? Né, de uma forma eletrônica, de uma forma mais rápida, onde eu tenho um repositório que seja mais rápido e mais fácil de gerar o contrato. O segundo objetivo é mais na parte do gerenciamento desse contrato, né? Então, não somente gerar e assinar esse contrato e guardar na gaveta, mas gerenciar, saber qual é o ciclo de vida desse contrato, do que ele se trata, se eu precisar procurar uma cláusula ser mais fácil de achar, porque eu armazenei ele de uma forma correta, de uma forma eletrônica.
E o terceiro objetivo é com relação aos riscos, né? E a compliance, a conformidade que esses contratos podem gerar. Então, o objetivo principal de quem gere um contrato, de quem sabe do que ele se trata, é não permitir que ele signifique riscos para a empresa, né? Não signifique gastos a mais, multas e outras coisas mais que podem ser originadas numa falta de compliance, numa falta de conformidade com cada uma das cláusulas ou cada uma das imposições que os contratos podem oferecer. No entanto, existem alguns desafios, né, que os clientes estão enfrentando ultimamente para conseguir alcançar esses objetivos. E o primeiro deles é a questão dos processos descentralizados, né? E por serem descentralizados, acabam tendo uma falha de comunicação. Então, para contratos de compras, por exemplo, se origina em um departamento, né, em uma pessoa responsável e passa para outra pessoa ou passa para outro departamento para ser gerado o contrato, né? Então, existe uma falha de comunicação já entre esses dois pontos no início do processo. E como fica descentralizado, ninguém sabe exatamente quais tipos de informações são necessárias no contrato, o que deve ter ou não, o que pode ou não prosseguir, quais são os tipos de aprovação que eu preciso. O segundo desafio é a questão das cláusulas. Então, como eu comentei anteriormente, muitos contratos têm cláusulas iguais, porém tem muitos contratos que têm cláusulas diferentes e que algumas coisas somente são modificadas, né? Então, existe uma falta de ferramenta para fazer a gestão dessas cláusulas também. Que tipo de cláusula para que tipo de contrato, né? Se tivesse uma biblioteca, uma forma automatizada de gerir isso, seria muito mais fácil. Mas existe um desafio aí de que não existe uma ferramenta atualmente nos processos das empresas que façam o suporte dessas cláusulas para cada tipo de contrato. O terceiro desafio é a questão da impossibilidade de acompanhamento e mitigação dos riscos, né? Acompanhamento do ciclo de vida de contrato e não deixar vencer após a data de vencimento, a data de validade, ou antecipar uma renovação ou uma quebra de contrato, né? Então, se você tem a visibilidade e o acompanhamento de todos os contratos que estão vigentes no momento, você consegue mitigar os riscos e acompanhar esses contratos de forma correta. Então, vamos ver como a Ariba se propõe a ajudar as empresas a resolverem esses desafios e alcançar esses objetivos com a nossa solução de Contract Management, que é a gestão de contratos. Então, só para a gente se localizar, a gente está aqui nesse macro processo de negociação, né? Então, qual que é a nossa proposta de valor com a solução de gestão de contratos? Bom, primeiro é proporcionar um processo totalmente eletrônico e totalmente centralizado, desde a geração do contrato até a sua gestão, até a assinatura e o armazenamento, tudo em um mesmo lugar, contando com colaboração e com um processo eletrônico. A segunda coisa que a gente quer proporcionar é a geração automática desses contratos, utilizando bibliotecas de cláusulas, né? Então, automatizar o máximo possível o processo de geração e fazer o gerenciamento também da biblioteca de cláusulas para que fique mais fácil gerar contratos e elaborar eles em colaboração com outras áreas que sejam necessárias. E a nossa outra proposta de valor é oferecer relatórios de acompanhamento e gestão, né? Assim como o sourcing, a gestão de contratos também proporciona alguns relatórios, alguns dashboards com todas as informações que ocorreram no processo. Então, é possível verificar quanto demorou para assinar um determinado contrato, quanto demorou para revisar nesse departamento, quanto foi o tempo de espera para o fornecedor retornar o contrato para depois finalizá-lo. Então, vários acompanhamentos, vários tipos de KPIs, vários tipos de informações que podem ser gerados relatórios aqui. Então, como que funciona, né, essa solução? A gente tem aqui diferentes tipos de origem dos contratos, né? O primeiro pode ser um processo de sourcing, então, após a finalização de uma cotação, né, se gera um contrato jurídico, se assim for determinado. Um contrato pode originar de uma simples solicitação, né, através do sistema, ou de diferentes outros sistemas, né? Então, quando a gente fala solicitação de contrato, seria alguém entrando na plataforma Ariba e solicitando um contrato, ou alguém, através de outros sistemas terceiros, fizerem uma solicitação. Ou manualmente, né? Um gestor de um contrato, a pessoa responsável pela elaboração do contrato,
simplesmente sabe que precisa fazer um contrato e ela vai diretamente na ferramenta para elaborar um contrato para iniciar o processo, né? Então, são esses 4 tipos de origem de contrato que a gente entende que pode acontecer. Então, após essa entrada da origem de contrato, o que acontece? Dentro da nuvem, né, dentro da nossa solução cloud de gestão de contratos, acontece a geração da minuta, a revisão, a aprovação, a assinatura e a publicação. E tudo isso através de um histórico de versão, então nada é deletado, desde o momento que se gera um projeto de elaboração de contrato, até o momento que você envia para os colaboradores, para as pessoas internas ou para os fornecedores, tudo fica registrado, todos os documentos que forem alterados, qualquer tipo de modificação que é feita dentro de uma cláusula também é registrado, então fica um histórico de versão sendo armazenado em cada etapa da elaboração do contrato até a sua assinatura e publicação. E tudo isso dentro de um espaço de trabalho. Então, é tudo no mesmo lugar. É isso que a gente estava comentando sobre ter um processo centralizado e eletrônico, né? Então, nada foge do projeto de elaboração do contrato. E tudo isso, como a gente comentou, né, com colaboração com os fornecedores, né, até mesmo com os clientes internos, principalmente, e tudo isso gerando relatórios para que seja fácil acompanhar e mitigar os riscos, tanto na geração, quanto no acompanhamento, quanto na finalização do contrato, que seriam as datas de validade. Então, vamos lá para a parte da demonstração, para vocês terem uma ideia de como tudo isso funciona. Então, a gente está aqui na aba de contratos dentro da solução Ariba, e como vocês podem ver, a gente já está usando uma nova user interface, então muito mais moderna, muito mais bonita, muito mais fácil para o usuário final. E aqui na página inicial a gente já vê alguns dashboards, alguns relatórios, algumas informações que podem ser muito válidas para um gestor de contratos. Então, como comentado anteriormente, uma das formas de se originar um contrato é através de um processo de sourcing. Então, só para dar continuidade em um desses processos e mostrar para vocês a integração que uma solução Ariba tem com a outra, eu vou entrar num projeto de sourcing aqui já negociado e a gente vai gerar um contrato a partir dele. Então, eu vou aqui nesse projeto de sourcing completo, onde já foi feito o escopo de serviço, já foi feita a informação do mercado, a captação das informações do mercado e a negociação já foi feita. Então, eu vou entrar aqui no leilão. E aqui a gente vê os itens, né, que foram negociados, os fornecedores que responderam aos bids, né, desses itens, quais foram os preços propostos, né? Tem as situações de premiação aqui, né, que eu escolhi o menor preço, e tem aqui a aba de premiar. Então, a premiação automática que eu fiz aqui foram 4 itens para um fornecedor e um item para outro fornecedor. E a partir da finalização da cotação e da definição do fornecedor ganhador, eu já consigo emitir um contrato através desse botão aqui. Então, eu não preciso mudar de sistema, não preciso enviar Excel, não preciso enviar e-mail para outra pessoa. De um processo, que é o sourcing, eu já consigo ir para o processo de geração de contrato. Então, vou aqui criar um novo contrato, eu escolho com que fornecedor eu quero fazer esse contrato, uma vez que são 2 ganhadores, né? Vou escolher a AgroSul e vou criar um novo contrato. Aqui eu escolho qual tipo de contrato eu quero criar com esse fornecedor. Então, esse módulo de gestão de contratos, ele se dá muito bem com o módulo de sourcing quando é gerado um contrato de compra, né? Mas nada impede de o usuário criar diferentes tipos de contrato, como contratos jurídicos, contratos internos, contratos de vendas. Então, a solução é abrangente para qualquer tipo de contrato. Mas, nesse caso especificamente, estou fazendo um contrato de compras devido à finalização de uma negociação. Então, aqui eu inicio o processo de criação desse contrato, né? Vou dar um nome para ele. Então, contrato 00156, por exemplo.
Aqui eu poderia colocar uma descrição, um código relacionado. Então, todos esses campos que vocês estão vendo aqui são totalmente parametrizáveis. Eu defini que na hora da criação do meu contrato eu deveria preencher essas informações. Mas aí é a opção do cliente, de escolha do cliente, definir que tipo de informação, que tipo de coisas ele quer que o usuário que vai gerir, que vai criar esse contrato, precisa preencher nessa etapa do processo. Então, vou preencher aqui algumas informações necessárias, como data do contrato, tipo de condição. Aqui eu posso considerar um contrato fixo, perpétuo, que tenha renovação automática, a data de efetivação, que vai ser, no caso, dia 16, a data de vencimento daqui a 1 ano. Então, todas essas informações que eu estou preenchendo em relação ao contrato. Aqui, período de notificação, que eu quero que o sistema me avise antes que esse contrato vença, então vou colocar 30 dias. Então, aqui já tem o fornecedor, já tem as partes afetadas, né? O departamento, o tipo de mercadoria que é base para esse contrato. E aqui o projeto antecessor, né? De onde esse contrato está se originando, que no caso é um projeto de sourcing. E aqui tem uma questão interessante com relação a novos usuários. Então, a ferramenta por si só já é simples e intuitiva de se utilizar. Mas se um funcionário novo entrar na empresa e for utilizar a ferramenta, ele vai contar com alguns auxílios que a ferramenta proporciona, como esses ícones aqui de informações. Então, na hora de preencher, ele sempre vai saber o que precisa ser preenchido, porque existem instruções a serem seguidas em cada campo aqui. Então, aqui, o que a gente precisa escolher também na hora de criar um contrato é o modelo que a gente vai seguir. Então, se eu estou criando um contrato para serviços, vai ser um modelo. Se eu estou criando um contrato para compra de materiais, vai ser outro. Se eu estou criando um contrato jurídico específico, vai ser outro modelo. Então, aqui ele me dá a permissão de escolher qual tipo de modelo de contrato eu quero para que já seja criado alguns documentos, algumas tarefas específicas, para que algumas pessoas já sejam envolvidas de acordo com esse modelo. Então, no caso aqui, eu vou escolher contrato padrão e vou criar esse contrato. Então, o documento está sendo gerado aqui, né, de acordo com o template. E então, o espaço de trabalho desse contrato é criado. Aqui, o sistema está me avisando que algumas datas de vencimento devem ser definidas aqui, né, como aprovação e monitoramento, né, no caso. Então, aqui a gente já vem uma visão geral sobre esse projeto, então, o fornecedor, as datas, tudo que eu preenchi anteriormente. Aqui eu tenho os documentos gerados automaticamente de acordo com o template e aqui as condições de preço que veio diretamente do processo de sourcing, então não precisei redigitar, não precisei colocar aqui novamente, e uma minuta padrão que foi gerada automaticamente está como status rascunho. Então é uma primeira versão que deve ser alterada conforme o processo for seguindo. Aqui a gente tem as tarefas, que já foi criada de acordo com o template que eu escolhi também. Então, a gente tem algumas etapas aqui. A primeira é a criação do contrato, que tem todas as tarefas, e aqui tem o monitoramento. Então, na parte de criação de contrato, eu tenho aqui algumas tarefas, alguns documentos relacionados ao proprietário de cada tarefa, o status e as datas de vencimento. Então, aqui eu tenho como primeira tarefa, validar membros da equipe, preparar minuta, revisar o contrato internamente, revisar com o fornecedor até o fechamento do PDF. Então, aqui, validar membros da equipe, vou marcar como iniciada. E vou verificar os membros da equipe. Então, esse tipo de tarefa que deve ser marcada como iniciada, marcada como concluída, elas são necessárias e são propícias para a geração de relatórios, né? Então, isso pode gerar relatórios com relação a quanto tempo a pessoa demorou para finalizar uma tarefa. Às vezes ela começou num dia, demorou 5 dias para finalizá-la. Então, esse tipo de ação de iniciar uma tarefa e de marcar como concluída é para fins de relatório. Então, aqui eu tenho equipe, né? E os grupos
pelos quais as pessoas pertencem. Então, aqui eu tenho um escritório externo, quem que é o membro, quem são os membros do jurídico, quem que é o proprietário do projeto que criou esse projeto, né? No caso sou eu, tenho RH e suprimentos. Então, todas as pessoas que necessitam estar envolvidas nesse contrato, nesse processo de elaboração de contrato. Aqui também tem um painel de mensagens, onde todas as mensagens trocadas entre os participantes e entre os fornecedores, né, entre o comprador e o fornecedor, o gestor do projeto, fica tudo aqui registrado. E aqui é o nosso histórico, né? Que é onde fica tudo registrado, não somente mensagens, não somente troca de documentos, mas como ações dos membros desse projeto. Então, quem concluiu cada tipo de tarefa, quem alterou documentos, quem criou documentos diferentes. Então, aqui tem todas as informações, tudo registrado do que foi feito dentro desse projeto. Então, vamos voltar lá para as tarefas. Já verifiquei a equipe. Então, vou marcar essa tarefa como concluída. Então, a próxima tarefa é preparar a minuta. Então, eu vou marcar como iniciada e vou verificar o que precisa ser feito nessa minuta. Então, eu vou abrir o contrato. E o interessante dessa ferramenta, desse módulo da Ariba, é que temos total integração com o Microsoft Word. Então, a gente vai abrir o contrato dentro da plataforma Word, mas qualquer modificação que a gente tenha que fazer nesse contrato não precisa ficar salvando no computador e depois voltar para a plataforma Ariba. Então, é tudo de uma maneira mais integrada. Qualquer tipo de alteração aqui, eu só vou salvar e já vai salvar na ferramenta. Assim como funcionalidades de comparação, verificar uma versão com a outra, também é feita na ferramenta de forma integrada com as ferramentas do Microsoft Office. Então, aqui eu tenho o meu contrato, que foi gerado automaticamente através do template, e aqui eu tenho algumas informações que estão destacadas, que talvez eu precise modificar. Então, aqui foi a data que eu defini lá no processo de criação, né? Então, o contrato vai ser do dia 16/9 até o dia 16/9 de 2016, e tem alguns outros detalhes aqui que foram gerados automaticamente. Então, se caso, por exemplo, eu tenho algo para modificar desse modelo, como aqui essa parte, vou colocar 20 dias ao invés de 60. Então, eu modifiquei essa parte e salvei. Então, na hora que eu salvo, essa versão vai para a ferramenta automaticamente. Então, se eu for ver aqui nos detalhes desse documento, ele já me mostra aqui que uma alteração foi feita e o que eu desejo fazer com relação a isso. Então, eu vou atualizar o documento conforme a atualização que eu fiz. E aqui ele já fica registrado o que foi alterado. Qual é a cláusula, que tipo de cláusula que é e o que foi alterado. Então, antes era uma cláusula do tipo modelo, né, que veio do template, mas depois que eu modifiquei, ela ficou sendo uma cláusula não padrão. E aqui a gente tem um histórico de versão, onde fica registrado todas as modificações e todos os documentos que foram gerados e alterados. Então, aqui na minuta padrão, tá falando que tantas cláusulas foram alteradas, tá? Então, aqui a gente dá um concluir. E assim a tarefa foi concluída. E assim eu concluo a minha tarefa de preparar a minuta. E assim se segue com as outras tarefas, como revisar o contrato internamente, revisar o contrato da parte do fornecedor, fazer a aprovação do contrato. Então, essas tarefas vieram com o modelo que eu escolhi no momento de criação do projeto de elaboração do contrato. Mas nada me impede de incluir novas tarefas ou fases, tarefas pendentes, ou tarefas de notificações, ou tarefas opcionais, ou datas de vencimento específico para cada tarefa. Então, eu modifico esse projeto e essas tarefas, a ordem delas, como elas devem ser concluídas, conforme a minha necessidade. E tudo isso com um controle sempre em cada tarefa, porque temos o controle de quem é o proprietário de cada tarefa. No caso aqui, todos são proprietários do projeto, mas eu poderia colocar um responsável diferente para cada tipo de tarefa e as datas de vencimento. Uma outra coisa interessante é que eu posso criar um processo de assinatura digital dentro da ferramenta de gestão de contrato da Ariba também. Então, aqui a gente tem a minuta padrão,
eu vou publicar essa minuta padrão. E assim que ela for publicada, eu posso gerar uma tarefa de assinatura. Então, eu vou voltar aqui nas tarefas e criar uma tarefa de assinatura. E aqui na tarefa de assinatura, a gente pode escolher que tipo de assinatura que a gente quer fazer para esse contrato. Então, a gente tem duas parcerias com duas empresas diferentes de assinatura digital. Uma delas é a DocuSign e a outra é eSign, uma empresa do grupo Adobe. Então, essas empresas fazem o processo de assinatura digital numa ferramenta separada, mas com integração com a ferramenta da Ariba. Então, as licenças são diferentes, as licenças são separadas e é opcional do cliente ter esse tipo de serviço ou não. Se caso o cliente optar por não ter esse tipo de serviço, a assinatura digital, eles podem escolher por assinatura em papel. E daí é gerado um PDF, onde vai ser necessário ser impresso, assinado e depois digitalizar para colocar na ferramenta novamente. Então, aqui eu coloco que é a tarefa de assinatura, eu quero que assine isso até daqui uma semana, eu falo que é obrigatório, que é um evento importante, posso escrever uma mensagem e eu envio essa tarefa para assinatura do contrato. Então, aqui a gente tem a tarefa de assinatura desse contrato e aqui o documento relacionado. Aqui embaixo a gente também tem a fase de monitoramento. Então, após a assinatura do contrato, após passar um tempo, existe uma tarefa de monitoramento para revisar os preços e condições. Então, isso é uma coisa que veio do meu template, que eu escolhi na hora de criar esse projeto, que esse contrato necessita de uma tarefa de monitoramento. Mas isso é só um exemplo, é só um modelo. Então, os clientes podem escolher que tipo de tarefa, que tipo de ordem eles querem para fazer essa gestão do ciclo de vida do contrato. No caso aqui, eu coloquei como monitoramento. Então, voltando lá para o meu painel de instrumentos, que é a minha página inicial, onde eu tenho as informações dos meus contratos, outra coisa que eu posso fazer é gerenciar a biblioteca de cláusulas, que é o que eu comentei anteriormente, que significa um ganho de automação muito grande, né? Com todas as cláusulas organizadas e categorizadas para cada tipo de contrato, é muito mais fácil elaborar contratos através dos templates. Então, aqui a gente tem uma biblioteca de cláusulas que podem ser gerenciadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, aqui eu posso separar por pastas. Então, aqui, no caso, tem uma pasta do Orlando, com todas as cláusulas que ele precisa de materiais, de serviços e de prazo. Então, cada usuário, cada gestor de contrato poderia ter uma pasta aqui com os seus bancos de dados de cláusulas. E são essas cláusulas que são utilizadas nos modelos para fazer a geração do contrato na fase de criação. Agora, com relação aos dashboards e aos relatórios, aqui tem alguns exemplos. Então, aqui na primeira parte, a gente tem um cockpit das informações dos contratos. Então, o status do evento, quantos contratos estão em rascunho, quantos contratos estão em seleção pendente, aberto, concluído, que falta de aprovação. Então, eu já tenho um cockpit sucinto aqui sobre o status de cada contrato. Aqui tem os contratos vencendo, os que estão vencidos, os que vão vencer nos próximos 30 dias, as minhas tarefas que estão vencidas ou que vão vencer este mês. Então, aqui eu tenho contratos a vencer em 2015, então eu tenho cada nome, cada contrato aqui que vai vencer em 2015. Então, eu tenho mais de 58% dos meus contratos existentes, por exemplo, aqui nesse caso, vão vencer em 2015. Aqui eu posso ter contratos por categoria também, então eu tenho 3 contratos para fornecedores de construção, eu tenho mais de 9 contratos para serviços de engenharia, então vários tipos de interpretações que eu posso ter aqui com as informações e com os dashboards. Aqui os contratos para vencer no próximo ano, aqui eu tenho contratos ativos por fornecedor para verificar quantos contratos eu tenho por fornecedor, quantos fornecedores que eu não tenho nenhum contrato, que às vezes é necessário fazer. Aqui é para mais uma utilização do usuário, né, que é um calendário. Então, como tem esse conceito de tarefas, de projetos, de colaboração, todo mundo que está numa equipe, que está num projeto, tem tarefas a serem cumpridas. Então, aqui o calendário auxilia nesse cumprimento de tarefas, na organização das tarefas que devem ser cumpridas, né? Então, eu tenho aqui separado quais são as tarefas que estão vencidas, que eu já deveria ter feito,
que eu tenho que fazer essa semana, que revisões eu preciso fazer, de quais contratos eu preciso dar uma olhada. Então, tudo aqui separado conforme as tarefas que eu tenho que cumprir por data. E aqui os projetos em observação que eu posso deixar aqui para a qualquer momento acessar. Então, são vários tipos de páginas iniciais, essa página de insights, de dashboards que eu posso ter. E ela é muito flexível para ser alterada. Eu posso escolher que campo eu quero em cada parte da página. Se eu quero as tarefas para baixo, se eu quero os meus documentos para cima, é simplesmente um clica e arrasta para alterar o layout da sua página principal. E com relação aos dashboards, é muito fácil fazer uma consulta mais profunda em cada um deles. Basta clicar em um dos relatórios e a ferramenta vai me trazer um pouco mais de detalhe sobre aquelas informações que eu cliquei. Então, você pode ver aqui quais são os contratos que estão vencidos, quem era o proprietário, código, quem que é o fornecedor, qual era a data de vencimento. Então, você pode ir mais a fundo nessas informações de cada relatório. Bom, depois dessa demonstração, quais são os principais benefícios aí que a gente pode elencar com a utilização de uma ferramenta como essa para a gestão de contratos? O primeiro deles, acredito eu, que seja o processo em si, que agora é completamente eletrônico e automatizado, tanto para a geração, quanto para a elaboração e para a gerência desses contratos, né? Tendo tudo no mesmo lugar, tudo numa mesma plataforma, contando com colaboração, utilizando o conceito de projeto, é muito mais fácil fazer a gestão desses contratos e controlar eles em uma forma muito mais automatizada. O segundo benefício é com relação às cláusulas, que é uma grande dor das empresas hoje em dia que cuidam de contratos, das pessoas responsáveis que cuidam de contratos, né? As cláusulas são muitas, elas podem ser muito específicas, e tendo uma biblioteca que as controle, que as gerencie e as organize, torna muito mais fácil, muito mais suave o processo e a geração de contratos na hora de utilizá-las, né? Então, com o conceito de templates e tendo essas cláusulas associadas aos templates, fica muito mais fácil gerir contratos e criar novos contratos utilizando essas cláusulas que já estão organizadas e classificadas de acordo com cada tipo de contrato. O terceiro benefício é com relação aos relatórios. Então, tendo dashboards, tendo relatórios e informações organizadas, fica muito mais fácil acompanhar o processo de elaboração de contrato desde o seu início até o final, verificando quais são os tipos de tarefas que estão demorando mais, que tipo de assinatura vai ser feita, quanto tempo demorou para cada pessoa concluir cada tipo de tarefa, cada revisão, cada aprovação. E, no final das contas, quantos contratos eu tenho para cada categoria de compra, quantos contratos eu tenho com cada tipo de fornecedor, quanto é o valor que eu tenho de cada contrato para cada tipo de fornecedor. Então, esses relatórios tornam muito mais fácil a vida de um analista, de um gerente, de um diretor que quer saber e que quer acompanhar qual é a frequência de contratos, quantos eles são e qual é a efetividade deles dentro do processo de suprimentos ou de qualquer outro processo, visto que a gente está falando que a ferramenta Ariba pode suportar outros tipos de contratos. Então, onde vocês podem encontrar mais informações a respeito dessa solução? Existem três canais diferentes aqui. A gente tem o YouTube, que tem vários vídeos explicativos sobre essa solução, são vídeos bem executivos, que são fáceis de entender, fáceis de compartilhar. Então, lá no canal da Ariba, no YouTube, vocês podem encontrar esses tipos de vídeo. Na comunidade do LinkedIn, que é a Ariba Latin America Community, vocês encontram várias informações adicionais, vários grupos de discussão, comentários de especialistas a respeito dessa solução e muito mais outras. E também temos o nosso site, que é o ariba.com, onde vocês conseguem encontrar mais informações, clientes referência, folders e infográficos a respeito da solução de gestão de contratos, como de outras soluções Ariba também. Então é isso, muito obrigada por assistir esse webinar. Se tiverem alguma dúvida, aqui está o meu contato. Fiquem ligados para os próximos webinars que estão por vir.